Tiago. Tiago foi decapitado. Aí disseram, vamos matar esse também? Não, deixa esse para amanhã. Ele sabia que seria decapitado. Ele viu o amigo dele sendo decapitado. O que ele foi fazer? Foi dormir. Foi dormir para ser morto no dia seguinte. Mas a Bíblia diz que a igreja estava orando. E um anjo entrou naquela prisão, libertou Pedro. Acorda. Pedro saiu sonolento ainda. A Bíblia diz que ele passou pelos guardas, as prisões caíram. E quando ele se aproximou da porta, tenta achar essa parte. Quando ele se aproximou da porta, ela se abriu automaticamente. Essa ideia de porta automática, aí ó, da onde veio a inspiração? Ele se aproximou da porta e ela se abriu. Ela se abriu por si mesma. Na minha Bíblia diz automaticamente. Parecia a porta de shopping. Pedro foi se aproximando e a porta foi se abrindo. E a Bíblia diz que quando ele chegou na rua, foi que ele caiu em si. Falou, oxe, eu não estou dormindo não. Ele era baiano, né? Não estou dormindo não. Um anjo me libertou. E ele foi para casa onde as irmãs estavam orando. Nem elas acreditaram. Nem elas acreditaram. Deve ser o anjo de Pedro. Continue orando, minha irmã. Parece que não tem mais jeito. Continue orando. Deus é poderoso para libertar. Deus é poderoso para fazer um milagre. Continue orando. Atos capítulo 27, a Bíblia diz que Paulo estava em uma tempestade terrível, mais de 200 homens dentro de um navio, eles estavam indo para Roma, o navio começou a se despedaçar, as pessoas ficaram desesperadas, e sabe o que Paulo fez? Ele se levantou dizendo, não temas, o navio vai se perder, a bagagem vai se perder, mas não fiquem preocupados. Por quê, Paulo? Porque nesta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, e ele me disse, Paulo, não temas, Paulo, não temas. Oh glória, oh glória, oh glória. Os anjos são poderosos, os anjos são magníficos, os anjos são poderosos para livrar, os anjos são poderosos para socorrer, mas entenda uma coisa, Jesus é maior do que os anjos. Oh glória, essas histórias que eu contei mostram quantos anjos foram e são importantes na vida das pessoas que servem ao Senhor. Mas nós não podemos esquecer que Jesus é maior do que os anjos. Jesus é mais poderoso do que os anjos. E porque Jesus é maior do que os anjos, no capítulo 1 e o versículo 6 da carta aos Hebreus diz, e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Anjos são poderosos, mas eles não recebem adoração. Jesus sim merece toda a honra e toda a glória. Ele sim é adorado, inclusive pelos anjos. Oh glória, os anjos prestam adoração a Ele, os anjos glorificam a Ele, Jesus é maior do que os anjos. Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 2, e o versículo 18, ele condenou a ideia de cultuar aos anjos. Era isso que estava sendo ensinado na igreja de Colossos, e Paulo vai debater, ele vai combater o culto aos anjos, dizendo, o único que merece toda a honra, o único que merece toda a glória, é o Senhor Jesus, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Oh glória!
Oh glória, João lá na ilha de Patmos, tendo revelações de Deus, o anjo lhe conduzindo pelas revelações, ele não aguentou, colocou o pezinho para trás. Quando ele foi dobrar o joelho, o anjo disse: não faça isso, pelo amor de Deus, não faça isso, eu não posso ser adorado. Adora a Deus, Ele que você deve adorar. Oh glória, anjo não recebe adoração, Jesus recebe, Jesus merece ser adorado. Oh glória, oh glória. Eu sei que alguém pode dizer assim: mas lembra do Manoá? Manoá, ele foi oferecer algo para o anjo, ele preparou a oferta, ele preparou o presente, e quando ele foi ofertar ao anjo, a Bíblia diz que o anjo aceitou a oferta. Puxa vida, anjo recebe ou não recebe adoração? Mas nós não podemos esquecer que aquele não era um anjo qualquer, aquele não era um anjo comum, aquele era o próprio Cristo se manifestando no Antigo Testamento. Aliás, quando Manoá pergunta: qual é o teu nome? Ele diz: por que você pergunta pelo meu nome, visto que ele é maravilhoso? E naquele momento ele desaparece. Isso me faz lembrar do profeta Isaías dizendo: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aquele anjo recebeu a oferta de Manoá, porque não era um anjo comum, era o próprio Cristo se manifestando. Oh glória, anjo não recebe adoração, Jesus recebe e merece ser adorado. Outra coisa, e eu finalizo aqui: porque Jesus é maior do que os anjos? Porque Jesus está à direita de Deus Pai. Jesus venceu a morte, Jesus subiu para o céu, e hoje Ele está à destra de Deus Pai. É interessante como o escritor da carta aos Hebreus apresenta isso no capítulo 1 e o versículo 13: e a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés. É como se ele estivesse dizendo: qual é o anjo que ouviu isso da boca de Deus? Assenta-te à minha direita. Me fala de algum anjo que está à destra de Deus Pai. Não tem. O único que está à direita de Deus, em um lugar de honra, em uma posição de honra, é aquele que venceu a morte, é aquele que triunfou sobre a morte. Ele sim está à destra de Deus Pai. Ele está à destra de Deus Pai reinando. Ele está à destra de Deus Pai no controle de todas as coisas. Ele está à destra de Deus Pai intercedendo por nós. Jesus está à destra de Deus Pai. Aliás, Estevão, quando foi apedrejado, ele olhou para cima e disse: eu estou vendo o céu aberto. Oh glória, eu estou vendo o céu aberto, e Jesus está em pé à direita de Deus. Nesse caso, Jesus se levantou para receber Estevão. Ele está à destra de Deus Pai, e à destra de Deus Ele intercede por nós. E a minha maior esperança é que Jesus vai voltar para buscar a igreja, e quando Ele voltar, os anjos irão formar o seu séquito, os anjos voltarão com Ele, os anjos virão, e nós seremos levados dessa terra a encontrar com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor.